podcast é incentivado pelo Instituto Federal de Goiás. Bancada da Sala é um podcast para entender a política municipal de perto. Segundo dados do Anuário de Segurança Pública divulgados em 2020, a violência contra a mulher em Goiás aumentou 9,8% desde 2018 e cresceu 27% no país. Em Formosa, o cenário não é diferente. Apesar de nenhuma organização fornecer a porcentagem dita dos casos, vamos relembrar episódios de agressões e feminicídio no município, sem divulgar os nomes. Em 2011, o companheiro matou a esposa a facadas e logo após tentou suicídio. Tudo isso com um filho de 3 anos em casa. Em 2018, o agente penitenciário tira a vida da companheira durante a discussão com 6 disparos. O crime ocorreu na presença dos 2 filhos e da nora. Em 2020, o companheiro assassinou a noiva com um tiro na cabeça e alegou que a vítima teria tirado a própria vida. Ainda em 2020, após não aceitar o fim do relacionamento, ex-marido agride a ex-companheira, causando sérias lesões, fazendo a vítima perder o olho direito. Neste ano, em 2021, o homem agrediu e matou a facadas a esposa e tirou a própria vida logo em seguida. As informações dos casos foram retiradas, respectivamente, do G1, O Popular, Correio Brasiliense, Dia Online e G1. Eu sou o Guilherme. Eu sou a Janiele e hoje, no Bancada da Sala, nós vamos conversar com Fernanda Martins de Lima, vereadora e delegada do município de Formosa. Falaremos sobre a violência contra a mulher. Oi, Fernanda, tudo bem? Obrigada, Fernanda, né? Nós queríamos agradecer por você estar participando aqui do nosso podcast e nós queríamos que você se apresentasse, primeiramente. Oi, Janiele. Oi, Guilherme. Primeiramente, é um prazer ter recebido esse convite para estar com vocês, conversando um pouco sobre esse tema tão relevante, que é a violência contra a mulher, tirando alguns mitos, conversando a respeito desse assunto. Eu sou a delegada Fernanda, sou delegada de polícia desde o ano de 2014. Atuei por 7 anos à frente da Delegacia da Mulher de Formosa. Atualmente, eu chefio uma equipe da Central de Flagrantes do município de Formosa e também estou como vereadora na legislatura 2021 a 2024 aqui na cidade de Formosa. Então, Fernanda, vamos começar então os questionamentos para a gente poder entender melhor sobre esse assunto. E primeiramente como que uma mulher ela pode identificar os sinais de um relacionamento potencialmente agressivo. Pois é, Janiele, pensar sobre um relacionamento que tem potencial para se tornar agressivo, um relacionamento abusivo, tóxico, é a gente olhar para dentro de si e olhar para as nossas expectativas do momento em que a gente inicia um relacionamento amoroso. Quando a gente se casa com alguém, a gente começa a namorar com alguém, começa a conhecer alguém e se envolver amorosamente, ninguém começa a se relacionar para apanhar, ninguém começa a se relacionar para ser humilhada ou humilhado, ninguém começa a se relacionar pensando em se separar. A gente inicia um relacionamento amoroso porque a gente acredita que a outra pessoa nos faz bem, que juntos vai ser possível construir uma relação saudável, uma relação bonita, vai ser possível construir uma família, ter filhos, dividir as coisas da vida juntos e, no geral, é isso que as pessoas esperam, é isso que a gente quer. O que acontece no meio desse caminho? No meio desse caminho passa a acontecer situações de desrespeito, situações onde passa a acontecer ameaças, onde a pessoa entende que é dona da vida da outra. Então, se, por exemplo, uma mulher quer trabalhar, o seu companheiro fala que ela não tem que trabalhar, a impede de trabalhar, ela quer se relacionar, quer frequentar a casa da família, e o marido, o companheiro, o namorado começa a falar: ah, mas eles não gostam de mim, para de ficar indo lá, eu não gosto que você vá lá. Começa a isolar essa pessoa do relacionamento familiar. Ela quer ir visitar uma amiga, uma pessoa que ela gosta muito, a mesma coisa acontece. O que eu quero dizer com isso? O relacionamento abusivo, o relacionamento onde existe a violência,
nunca começa com um chute, com um tapa na cara, com um tiro. O relacionamento, ele vai se degradando ao longo do tempo. Coisas vão acontecendo ao longo do tempo e se a vítima não perceber, não estar alerta, logo ela vai ter uma escalada de violência que pode levar, inclusive, à própria morte. Então, Fernanda, ouvindo isso que você disse, o que leva o parceiro ao extremo de agredir a sua parceira? A gente tem percebido ao longo desses anos, esses quase 8 anos de enfrentamento à violência contra a mulher, que o extremo da violência ele acontece quando não existe mais a comunicação. Então, existe ali essa imposição da vontade, à medida em que ela não é feita, que ela não é atendida essa vontade do outro, esse agressor ou agressora passa a atacar, né, fisicamente, inclusive, colocando em risco a vida do seu companheiro ou da sua companheira. Eu quero só esclarecer uma coisa quando eu falo companheiro ou companheira, porque quando a gente fala de violência doméstica, a gente está falando de uma violência que acontece dentro de casa. Então, essa violência, ela vai atingir todos aqueles que estão no ambiente familiar. Pode ser uma criança, pode ser um animal de estimação, pode ser um idoso que convive com a família, pode ser o marido ou pode ser a esposa, ou mesmo os parentes, demais parentes que às vezes coabitam na mesma residência. Então, nessa medida, a violência doméstica ela é mais ampla do que a violência doméstica contra a mulher. As pesquisas elas mostram que grande parte dos casos de violência doméstica tem como vítima as mulheres. Então, por isso que acabou se adotando essa ideia de um sinônimo. Quando fala violência doméstica, já se pensa na mulher como vítima. E a gente precisa começar a romper esses tabus para que os dois assumam a responsabilidade pelo seu relacionamento. Não raro acontece de eu atender agressores, né, homens acusados de praticar violência, e quando eles vêm me relatar como que estava a qualidade desse relacionamento, era um relacionamento muito ruim para ambas as partes, onde ele relata que também sofria geralmente injúrias, situações de desrespeito, você é um vagabundo, você é um corno, você não trabalha, você não vale nada, por isso mesmo que você merece ser traído. Então, quando começa a acontecer episódios de desrespeito dentro de casa, onde não existe respeito, não há diálogo, onde não existe um cuidado com o outro, pode acontecer de haver uma escalada de violência que começa, como eu disse, nunca começa com um tapa na cara, começa ali com um xingamento, começa com uma ameaça, começa com uma humilhação, e ela vai avançando na medida em que existe uma aceitação, uma tolerância à violência que está sendo praticada. Então, um xinga, o outro revida. Um ameaça, o outro também faz. E assim vai indo uma escalada que pode levar até a morte. Os dois têm que assumir a responsabilidade pela qualidade do relacionamento. Mas a nossa cultura, na nossa sociedade, a gente ainda coloca muito nos ombros da mulher o sucesso de um relacionamento. Então, quantas já não ouviram, né, mulheres falarem umas para as outras, aguenta mais um pouco, seu marido, ele é bom para você, ele é um bom pai, se ele está fazendo isso, de repente é uma fase. Não, o respeito tem que acontecer em todos os momentos do relacionamento e tem que existir das duas partes, tanto da mulher quanto do homem. Se tiver acontecendo desrespeito, tiver acontecendo xingamentos, ameaças, qualquer tipo de agressão física, deve procurar imediatamente a polícia e fazer o registro da ocorrência. E é saudável ou mesmo seguro para a vítima perdoar o agressor? Essa é uma decisão muito pessoal. Fica muito no âmbito da própria decisão, da autonomia de vontade das partes. Existem mulheres que me procuram, e eu deixo até aberto os meus canais, né, minhas redes sociais, o WhatsApp, eu vou falar ao final como ter acesso, né, para a gente marcar um atendimento, para quem está nos ouvindo e quer falar comigo a esse respeito, ter uma conversa mais privada. Eu recebo muito esse tipo de pergunta, sabe, Janiele? Mas, delegado, o que eu faço? Você acha que eu devo voltar? Você acha que eu devo perdoar? Que eu devo levar para frente? Não pode assumir a decisão por ela, porque é a vida dela. É como eu falo para muitas
mulheres que me procuram. Eu não convivo nesse relacionamento, eu não conheço essa pessoa. Não fui eu que vivi embaixo do mesmo teto com essa pessoa por 1 mês, 2 meses, 20 anos. Então, a pessoa é que tem que fazer uma autorreflexão e decidir o que ela quer para a vida dela, decidir colocar limites nessa relação, colocar limites no sentido, olha, eu não aceito mais que isso aconteça, estabelecer essa relação de diálogo, resgatar esse diálogo que já se perdeu em algum momento, né, por traições, por desentendimentos, por agressões passadas, e procurar, por que não, ajuda familiar, ajuda psicológica, procurar uma ajuda de um psiquiatra, se for o caso, uma ajuda espiritual, e daí também a importância, inclusive, das igrejas nesse papel de restabelecer os vínculos familiares. Mas o que não dá é para continuar tolerando situações de violência, acreditando que é melhor estar assim, que ele não é tão ruim assim, porque a gente tem visto nas manchetes policiais que as situações de violência, elas vão se agravando e acabam gerando o desfecho trágico que é o feminicídio. Você falou, né, que essas pessoas têm que buscar ajuda. Como que a comunidade do município de Formosa pode fazer para apoiar essas vítimas? Existem várias formas de se apoiar uma vítima de violência doméstica. Inclusive, eu tenho um canal no YouTube e redes sociais onde eu trago algumas dicas para ajudar mulheres em situação de violência. Uma principal dica que eu dou para as pessoas é para que você não julgue essa mulher ou esse homem. Vamos falar mulher porque, como eu disse, a maior parte das vítimas são mulheres. Mas não julgar essa pessoa que está procurando, está te contando essa situação de violência. E muitas vezes acontece dessa pessoa, dessa vítima procurar um parente, um conhecido e contar, e essa pessoa falar, mas por que você não largou dele ainda? Por que você ainda está nessa relação? Você gosta de apanhar, voltou com ele já fez isso outras vezes. A primeira coisa que a gente tem que fazer é acolher, ouvir com empatia, tirar qualquer fonte ali de distração, que não adianta nada a gente estar conversando com uma pessoa, ela está contando uma coisa que é muito íntima, muitas das vezes com muita vergonha, mesmo as vítimas que eu não conheço, né, a grande maioria eu não conheço, e vem me contar e elas estão ali muito envergonhadas, porque estão contando uma coisa que é do foro íntimo, né, da vida pessoal delas. E elas ficam muito constrangidas, se sentindo culpadas. E imagine você chegar para contar uma situação dessas para alguém em busca de ajuda e ao invés de ter ajuda você recebe julgamento. Então, primeiro passo, acolha, ouça com atenção, não julgue, não faça promessas vazias, não diga vai ficar tudo bem, vai lá e denuncia, vai ser rápido. Não é rápido. O processo de você romper um ciclo de violência é um processo demorado, difícil, envolve muitas vezes o sistema de justiça, delegacia, fórum, Ministério Público. Não é algo que vai ser resolvido rapidamente, mas é um processo necessário. É necessário que essa pessoa tenha essa rede de apoio, seja da sua família, da sua comunidade, do seu local de trabalho, que acolha, que não julgue, que esteja preparada para apoiá-la nesse momento difícil, para que assim ela se fortaleça e ela, na sua autonomia, na sua própria vontade, consiga romper esse ciclo e ter e viver uma vida livre de violência. Bom, Fernanda, é de conhecimento popular que a medida protetiva não é eficaz como deveria ser, né? Quais são outras alternativas que a vítima tem para ela conseguir sair com segurança do ambiente violento? Então, Janelle, eu discordo dessa primeira afirmativa. A medida protetiva ela é muito eficaz. Eu atendi, ao longo da minha carreira, mais de 3.000 casos de violência contra a mulher, apenas aqui na cidade de Formosa. Eu não estou falando de nenhuma capital, eu não estou falando de uma cidade com 500 mil de habitantes, não. Estou falando aqui na cidade de Formosa. E desses mais de 3.000 casos, 99% pediram medidas protetivas. Se a medida protetiva ela fosse ineficaz, essas mulheres estariam mortas. E elas não estão mortas. Pelo contrário, muitas delas, elas retornam ou elas encontram em algum lugar, ou em algum momento da vida a gente se cruza aí pelos caminhos, e elas me agradecem. Elas dizem, olha, que bom que eu dei esse primeiro passo, que bom que eu procurei ajuda. Ele foi difícil, como eu disse,
né? Não é um processo fácil, mas ele me deixou em paz. A medida protetiva, ela é uma decisão judicial que ela passa a definir algumas coisas nessa relação violenta. A principal delas é que o agressor não pode se aproximar mais da vítima. Só que ela também vale para os dois. Então, a vítima também não pode mais se aproximar do agressor, não pode mais manter contato. E nesses tantos casos, elas têm sim sido eficazes. O problema é que, infelizmente, acontecem situações onde a vítima tem a medida protetiva e ainda assim ela vem a ser morta. E esses casos ganham a mídia. Então, os casos em que a medida não deu certo é que tomam os holofotes da mídia e passa essa impressão de que a medida não funciona. A medida funciona, ela é eficaz, mas ela sozinha não resolve o problema da violência. Por isso, a gente luta, a gente briga e a gente implementou uma rede de proteção à mulher na cidade de Formosa. Essa rede de proteção ela é composta por vários órgãos, não é apenas a delegacia, que não é apenas o Poder Judiciário, para que juntos esses órgãos, que incluem a assistência social do município, a Secretaria de Saúde, Educação, para que se capacite essa mulher para o mercado de trabalho, para que ela tenha acesso, por exemplo, a uma vaga de creche, para ela poder ser reinserida, poder voltar a trabalhar enquanto seu filho está na creche, para que ela seja acompanhada por uma equipe da Polícia Militar, através da Patrulha Maria da Penha, ou seja, para que a história dela, o caso dela seja monitorado até o momento em que se perceba que ela não está mais numa situação de grave risco à sua própria vida. A rede, ela também fornece, inclusive, abrigamento para mulheres em situação de violência. Então, casos mais graves, onde realmente existe ali um risco potencial de morte dessa vítima, e até mesmo dos seus filhos, ela é retirada do ambiente, colocada em um abrigo seguro e permanece nesse local até que seja possível deferir essa medida protetiva, colocá-la num outro local seguro, onde vai ser garantido o direito à vida. Então, a medida protetiva funciona, a medida protetiva é o caminho, é um avanço da legislação, é uma grande conquista que veio junto com a Lei Maria da Penha, e ela tem sim dado resultado, na medida em que hoje, inclusive, casos em que a medida é descumprida levam automaticamente o agressor à prisão. Eu mesmo, como delegada na Central de Flagrantes do município, a gente se depara com situações onde o agressor ele vai até a casa da vítima e ela tem uma medida protetiva e ele é preso em flagrante. Antes, para você ter uma ideia, nós precisaríamos perguntar para a vítima, mas ele fez alguma coisa? Ou ele só foi lá na sua porta? Aí se ela dissesse para mim, não, ele só foi lá na minha porta, eu não poderia fazer nada. Hoje, existe um crime, que é o crime de descumprir a medida protetiva. Então, o fato só dele descumprir essa ordem judicial, dele mandar uma mensagem, dele ligar, dele ir até a casa da vítima, já dá causa à prisão, inclusive em flagrante. Eu quero dizer com tudo isso, a Lei Maria da Penha, ela não está pronta e acabada, ela não é uma lei perfeita, mas ela vem sofrendo mudanças, alterações, no sentido de avançar na proteção às mulheres que sofrem violência doméstica. A Lei 11.340/06, conhecida como Lei Maria da Penha, ganhou esse nome em homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes, que por 20 anos lutou para ver seu agressor preso. A lei foi sancionada em 7 de agosto de 2006. Com 46 artigos distribuídos em 7 títulos, ela cria mecanismos para prevenir e impedir a violência doméstica e familiar contra a mulher, em conformidade com a Constituição Federal. E, Fernanda, você foi delegada da Delegacia da Mulher até o início de 2020. E você disse que atuou em mais de 3 mil casos e que acompanhou várias histórias. Nessas de acompanhar histórias, tem alguma que te marcou mais? Uma pessoa que você ajudou e que se engajou na luta e que ajudou mais mulheres? Ou que você viu ou encontrou com a pessoa depois? Tem algum caso assim que te marcou? Sim, Guilherme, nós temos vários casos de mulheres que estavam ali no fundo do poço, destruídas, que acreditavam não ser mais capazes de viver, que já tinham inclusive tentado suicídio, que acreditavam que não tinha mais saída, porque, como eu disse, a violência doméstica, ela afeta a autoestima de quem sofre. Então, quando essa pessoa já está
sofrendo essa situação dentro de casa, ela já está sendo humilhada, ela vai procurar uma ajuda familiar e não tem ninguém para apoiá-la. Ela fala, bom, eu não tenho mais por que viver. E, então, não raro acontece dessa pessoa cair em depressão, ela tá ali tentar suicídio, e aí ela consegue dar esse primeiro passo, né? O primeiro passo de um longo processo, que é esse processo de romper o ciclo de violência, e com muito esforço, com um apoio psicológico, que nós também encaminhamos a vítima para um apoio psicológico, esperando, né, aceitando o tempo, esse tempo do luto, ressignificando tudo aquilo que ela passou, tendo esse apoio da justiça, da polícia, para que ela não volte a sofrer violência, nós temos casos de muito sucesso, onde a vítima conseguiu estudar, se formar, se está em bons empregos, passar em concurso público, criar os seus filhos, conseguiu até mesmo, por que não, ter um novo relacionamento e entender que ela não precisa estar em uma relação onde não há respeito e onde existe violência. Então, eu fico muito feliz de ter ajudado centenas, milhares de mulheres a ter realmente a possibilidade de viver uma vida de paz, uma vida onde ela não se sinta insegura dentro de casa. Porque é assim que uma vítima de violência doméstica se sente. Quando a gente está na rua e a violência urbana nos atormenta o tempo todo, a gente está preocupado com ser assaltado, deixando o celular dentro da bolsa, escondido dentro da calça, e andando rápido, não saindo à noite no escuro, não andando por vielas escuras ou becos, e vivenciando essa situação de violência urbana. Quando a gente chega em casa, a casa é o local seguro, é o local que você fala, nossa, aqui nada de mal vai me acontecer. A vítima de violência doméstica, a casa é o local que ela não tem segurança. Ela vive com medo, ela vive apavorada. Ela tem medo de que alguma coisa vá acontecer, de que alguma palavra mal colocada vai fazer com que ela seja espancada, fazer com que ela seja estuprada. E você que está me ouvindo agora, se você estiver nessa condição, saiba que você não merece isso, você não precisa estar nessa condição. Procure ajuda, procure a Delegacia da Mulher, procure a Polícia Civil. Se quiser conversar comigo, me procure pessoalmente, para que a gente possa elaborar tudo isso que está acontecendo e escolher o melhor caminho para que você consiga romper o ciclo de violência e viver em paz. Fernanda, você citou anteriormente que para conseguir sair desse ambiente violento é um processo demorado, é um processo que dói, e você poderia explicar melhor como é esse processo, como a vítima faz a denúncia, como ocorre? Bom, o primeiro passo, ela pode procurar a Delegacia da Mulher de Formosa. A Delegacia da Mulher, seja de Formosa ou de onde ela estiver ouvindo, né, considerando que esse podcast pode estar passando em diversos locais, procure a delegacia mais próxima da sua casa. Se possível, leve o nome completo, endereço e telefone do autor ou da autora. Conte com detalhes o que está acontecendo. Essa é a medida protetiva. A medida protetiva, a partir do momento em que ela for deferida pela justiça e ela passa a ter validade, como eu disse, caso o agressor ou a agressora venha a descumprir, ela vai levar à prisão. Além disso, pergunte se na sua cidade existe algum apoio psicológico, algum apoio assistencial, alguma casa específica para o atendimento às vítimas de violência doméstica, violência contra a mulher. Existem muitos locais que já existem esse suporte, esses equipamentos técnicos, esses órgãos, que têm esse olhar mais qualificado, né, esses profissionais mais qualificados para atender. Então, para fazer a denúncia, primeiro, tome coragem, procure a delegacia mais próxima, leve os seus documentos pessoais. Delegada, mas eu não tenho meus documentos porque ele queimou os meus documentos, ou ele está com os meus documentos e não me entrega. Não tem problema, vá na delegacia sem os seus documentos, mas se possível, leve os seus documentos, leve o nome completo, o endereço e o telefone do autor e relate para o policial o que está acontecendo. Isso, é claro, se o fato não estiver acontecendo agora. Se nesse momento você está ouvindo
você foi agredida ou acabou de ser agredida ou está sendo agredida, você deve ligar no 190 da Polícia Militar, que imediatamente uma viatura policial vai até a sua residência e vai prender esse agressor ou agressora em flagrante. Uma terceira situação, delegada, minha vizinha sofre violência. Eu ouço ela gritar, eu ouço ela pedir socorro, eu ouço ela chorando, eu consigo ouvir o marido dela batendo nela. O que eu posso fazer? Porque eu tenho medo, eu não quero me envolver. Disque 180. 180 é um canal de denúncia anônima do Ministério dos Direitos Humanos, da Família, do Governo Federal. Ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. O sigilo, a identidade de quem faz a denúncia é garantido. Vai ser feita essa denúncia registrada em 5 dias, a partir do momento que chega para a delegacia tem no máximo 5 dias para dar uma resposta, ir atrás dessa vítima, ouvi-la, inseri-la na rede de proteção, para que, mais uma vez, como eu disse, ela tendo consciência, tendo autonomia, ela consiga decidir romper o ciclo de violência. Graças ao 180, nós já conseguimos resgatar uma vítima aqui na cidade de Formosa que vive em cárcere privado. O marido dela, quando saía, pegava a chave de casa, deixava ela trancada dentro de casa, levava a chave e ia trabalhar. E ela ficava ali dias a fio sem poder sair de casa, sem ter comida, né, vivendo numa situação de penúria. E graças a um vizinho que estava atento a essa movimentação, que percebia alguma coisa estranha, ele fez a denúncia no 180 e a gente conseguiu resgatar essa vítima, graças a Deus, com vida e com toda a segurança, e também conseguimos inseri-la na rede de proteção e hoje, graças a Deus, ela não vive mais essa situação de violência. Fernanda, você falou aí de vários projetos que a polícia tem aqui no município de Formosa. Falou também do 180, né, que parece que é um movimento federal. Mas eu queria saber se a Câmara tem algum projeto ou programa para diminuir a porcentagem de casos. Como delegada de polícia, eu acredito que o combate à violência contra a mulher, ela depende de 3 pilares. Ela depende da visibilidade, depende do acolhimento e da punição. Se faltar um desses elementos, o combate à violência não vai ser efetivo. A visibilidade, ela acontece através de campanhas permanentes de conscientização da população, através de palestras nas escolas, através de entrevistas em rádios, através desse podcast, por exemplo, que a gente está falando aqui, a gente está conversando sobre esse assunto, e quem está nos ouvindo vai falar, nossa, isso faz sentido, nossa, tem como eu ajudar a minha amiga, minha parente, meu conhecido que está sofrendo violência. Tudo isso faz parte da visibilidade que é necessária para a gente falar sobre o tema, para a gente mudar a nossa cultura. 99% das mulheres brasileiras já ouviram falar sobre a Lei Maria da Penha, mas só 18% daquelas que sofrem violência procuraram a polícia para denunciar. Quando eu digo que eu já atendi mais de 3 mil casos na minha carreira, é um número muito alto, considerando uma cidade como a nossa, que tem por volta de 60 mil mulheres. 3 mil delas, pelo menos, já procuraram a polícia. Mas, se eu disser que esse número representa apenas 18% das que de fato estão sofrendo violência, é um número que realmente choca e que faz com que a gente sempre tenha que pensar em políticas públicas e em campanhas. Como eu não estou mais à frente da Delegacia da Mulher, eu não sei como está sendo feito essas campanhas de conscientização. E aí eu acho que seria bacana ser dirigida essa pergunta até mesmo para o pessoal da DEAM. Mas, além da visibilidade, é preciso ter o acolhimento. E o acolhimento se dá através de órgãos, de estrutura. Não adianta a gente falar para essa mulher, saia de casa, denuncie, se ela está com risco de morte, não tem para onde ir. Então, em Formosa existe a Casa das Hortênsias, que é uma casa que é custeada pelo município, e essa casa é um equipamento que oferece um abrigo temporário para essa mulher junto com seus filhos menores de idade, para que ela consiga esperar aguardar a medida protetiva dela ser deferida. E por fim, a gente precisa pensar também, para fins de diminuir
os casos, né, para que a gente consiga combater de fato a violência, a gente precisa pensar também na punição. Violência contra a mulher é crime. E eu tenho que dizer isso porque até antes da Lei Maria da Penha, a violência doméstica era considerada um delito de menor potencial ofensivo. Então o agressor espancava a vítima chegava destruída na delegacia e ele era autuado em um TCO, que é um termo circunstanciado de ocorrência, saía pela porta da frente, não precisava nem pagar fiança, nada acontecia com ele, chegava na frente do juiz, o juiz mandava ele pagar umas cestas básicas, estava tudo certo. Violência contra a mulher é crime, não é um crime menor, pelo contrário, é um crime que vai atingir a família, que gera vítimas diretas e indiretas, como os filhos, crianças que vivem em lares violentos, têm dificuldade de aprendizado na escola, dificuldade de sociabilidade, crescem com traumas, com problemas psicológicos. Tudo isso vai desembocar em uma sociedade doente. A gente precisa pensar sobre a família como realmente ela é, como o stage do nosso estado, do nosso país, como, né, a unidade mais próxima ali que a gente vive, né, é a nossa formação, o local onde a gente aprende os nossos valores, os nossos princípios. Quando a gente vive num lar que não é saudável, tudo isso vai fazer com que a gente carregue traumas e problemas ao longo da nossa vida, problemas inclusive de saúde, né, depressão, alcoolismo, casos, né, de tentativa de suicídio, tudo isso precisa ser falado. E por isso a gente precisa, sim, pensar também na necessidade de punir os agressores. Punir, ressocializá-los, porque, claro, eles vão voltar para a sociedade, muitas das vezes eles vão ter outros relacionamentos. A gente precisa proteger não só a mulher que sofreu violência, mas também toda a sociedade, para que esse agressor não volte a delinquir e levar aí a insegurança para outros lares. Bom, Fernanda, esse é seu primeiro mandato, né, como vereadora. Nós queríamos saber se você tem alguma ideia de algum projeto ou se você se tem algum projeto em votação na casa que vai ajudar o trabalho dos policiais da Delegacia da Mulher e ajudar também as mulheres do município que sofrem essa violência. Mulheres e outras pessoas, né? Quem sofre esse tipo de violência, como você falou anteriormente. Sim, esse mês, inclusive, nós propomos um projeto de lei para instituir legalmente a rede de proteção. A rede de proteção, ela é uma iniciativa nossa, desde 2016 ela existe no município. Essa reunião de órgãos que eu disse, né, CRAS, CRES, Conselho Tutelar, Casa das Hortênsias, Delegacia da Mulher, Ministério Público, Promotoria de Justiça, né, que é o Ministério Público, Justiça, a própria Justiça, Poder Judiciário, todos esses órgãos reunidos para pensar políticas públicas de combate à violência contra a mulher, para pensar em estudos de casos, né, casos mais graves que precisam de uma atenção mais especial. Então, essa é uma rede que funciona, que dá certo, que precisa existir não como política de governo, mas como política de Estado, de forma realmente permanente. E quando nós estávamos à frente da Delegacia da Mulher, nós tínhamos essa rede de proteção, né, idealizamos e colocamos para frente, foi muito importante à época. Mas com a mudança da gestão municipal e por falta de vontade dos gestores políticos, a rede de proteção ela parou de existir, ela deixou de existir e veio a ser restabelecida agora, o ano passado, retrasado, faz pouco tempo. Então, pensando nisso tudo, pensando na necessidade que seja realmente colocada essa lei para que se torne uma política no município, a rede de proteção, nós colocamos essa lei esse mês e seguiu agora para as comissões e eu espero ter a aprovação, né, da casa. Além disso, nós pedimos, né, nós fizemos uma minuta de um projeto de lei também para que a Casa das Hortênsias ela passe a existir legalmente. Ela não existe por lei. E quando não existe na lei, a gente não consegue buscar recursos federais, por exemplo. A gente não consegue procurar, pedir emendas parlamentares para investir na casa. Porque ela existe de fato, mas ela não existe de direito. O problema é que, num caso como esse, como altera a estrutura administrativa
do município, ela é uma lei que apenas o prefeito pode propor. Então, o que eu, como vereadora, posso fazer? Eu posso fazer a minuta desse projeto de lei, encaminhar para o Poder Executivo, para que o prefeito, querendo, ou seja, depende da vontade dele, para que ele encaminhe para a Câmara Municipal, para que então seja votada e aprovada essa lei. Então, para isso, a gente precisa contar com o apoio de toda a sociedade, a gente precisa que as mulheres, os homens, se unam nessa luta, porque a violência doméstica é uma causa que interessa a todos nós. CRAS. CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social, um local público, localizado prioritariamente em áreas de maior vulnerabilidade social, onde são oferecidos os serviços de assistência social, com o objetivo de fortalecer a convivência com a família e com a comunidade. CREAS. Já o CREAS é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, uma unidade pública de assistência social que atende pessoas que vivenciam situações de violação de direitos ou de violências. Antes da gente se despedir, queria que a vereadora Fernanda, essa figura pública, essa figura da luta contra essas agressões, deixasse uma mensagem para o município de Formosa, para os ouvintes do podcast. A mensagem que eu deixo para as mulheres, para os homens, para quem está nos ouvindo, é que você não está sozinha, você não está sozinho. Caso aí na sua casa esteja acontecendo uma situação de desrespeito, de violência, uma situação que precisa, que está te deixando atormentado, que te traz mais angústia do que alegrias. Se algo não está indo bem, procure ajuda. Não é vergonha nenhuma pedir ajuda. Se você tem vergonha de procurar alguém próximo, procure um policial, procure a delegacia, procure as nossas redes sociais, procure conversar sobre isso, para que você consiga entender, para que você consiga ressignificar, para que você consiga decidir e sair de situações como essa, de situações onde existe desrespeito, falta de diálogo, porque ninguém merece viver assim. A gente está nessa vida para ser feliz, a gente está aqui para construir coisas boas e a gente não merece viver uma vida inteira de sofrimento, de tristeza, de angústia. Procure ajuda, não tenha vergonha. Existem órgãos que estão à disposição, existem pessoas que estão envolvidas nessa luta e por isso eu também preciso parabenizar vocês por essa iniciativa tão louvável e tão necessária de trazer esse tema e mantê-lo tão permanente nas nossas vidas. As minhas redes sociais você pode encontrar pelo Instagram, @FernandaDelegada ou @VereadoraDelegadoFernanda e acessar o meu site www.delegadafernanda.com.br. Inclusive no meu site existem todas as minhas redes sociais e o meu gabinete virtual, tem o WhatsApp lá, basta clicar e a gente marca um atendimento para conversar sobre o seu caso, para que a gente consiga fazer o melhor para a sua vida, para que você tenha uma vida aí livre de violência, uma vida de paz, como você merece. Em 2019, a Prefeitura de Formosa lançou o Centro de Apoio à Mulher, chamado Casa das Hortênsias. O local é para mulheres que sofrem agressão no ambiente doméstico. Fornece abrigo, medicamentos e itens de uso pessoal para as vítimas. É necessário apresentar o boletim de ocorrência da Delegacia da Mulher para acessar o centro de apoio. Em 2020, o executivo do município divulgou a campanha, abre aspas, em briga de marido e mulher, eu meto a colher, fecha aspas. A campanha foi idealizada para incentivar mulheres que sofrem violência doméstica a denunciar seus agressores. Nós, do podcast Bancada da Sala, destacamos que se você vive em situações de violência física e abuso psicológico, procure apoio e denuncie. Disque 180. O que você sofre é crime. Esse foi o episódio sobre a violência contra a mulher. Bancada da Sala, o podcast mais importante do nosso município. Siga o podcast no Instagram, @Bancada da Sala, e no seu aplicativo de reprodução favorito, para não perder nenhum episódio. Até o próximo encontro. O podcast é produzido pelos estudantes Eduardo Felipe, Guilherme Rocha e Janiele da Mata, e coordenado pelo professor Clóvis Leite. A edição é de Gabriel Ramos.
Esse podcast é um projeto de extensão financiado pelo Instituto Federal de Goiás.